Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Então, como de costume, a gente vai começar com as cartas do oráculo. Bom, no momento que você encontra essa leitura, é um dia, é um momento, é uma fase da sua vida muito auspiciosa. Por que eu consigo dizer isso com firmeza para você? O trabalho que eu realizo, o Arte Intuitiva, ele não é só a leitura simbólica pela mais pura essência do que cada carta significa. Esse projeto é um projeto vivo, ou seja, eu vivo na pele cada um dos processos para poder passar com honestidade como que essa travessia acontece. As dores humanas que surgem a partir dos acontecimentos e o que cada arquétipo, cada simbologia atemporal conectada a mitos, a ideias coletivas, conversam com nós. Dentro desse momento, espaço-tempo que a gente está hoje, na atualidade. Mesmo esses vídeos sendo atemporais, né? Então, eu preciso falar para você primeiro as cartas que a gente saiu, para já ir conectando a sua energia com elas. A gente saiu primeiramente com a carta do Oceano. E com a carta do ponto final, o fim da linha. Confesso que quando essa carta saiu, a minha parte mais humana e, óbvio, meus medos falou, o que acabou? Então talvez você também se pergunte sobre isso, mas fica por aqui, que há várias perspectivas para olhar, duas ao menos, para olhar para essa carta aqui. Então, antes de chegar no momento dessa leitura, antes de você chegar nesse momento, eu vou trazer algumas informações que podem ter feito sentido para você nos últimos meses, nas últimas temporadas da sua jornada. Primeiro a gente foi convidado a olhar para o invisível, sair um pouco do lógico e racional e ir para o campo mítico, para o campo do invisível, do desconhecido, do oculto, um estudo gnóstico, gnosis, que seria essa via de estudo não pelas vias externas, mas pelo olhar para dentro, pelo processo eremita, pela individuação, que é um olhar muito honesto para si, mas que também vai conectar linhas arquetípicas de inconscientes coletivos atemporais. Depois de olhar para o invisível e para o desconhecido, nós olhamos para o não saber, né? Como se a gente tivesse que entender que não entenderíamos alguns pontos, não saberíamos já de imediato o desfecho de algumas situações ou o porquê de alguns acontecimentos ou para onde nós iríamos a partir deles. E aí que, para piorar ou para melhorar, a gente foi convidado a habitar o não saber por o não saber. Estar nessa zona que é extremamente desconfortável para o humano, para algum deles, ou para nós, grande maioria, de não saber exatamente o que a gente faz, para onde a gente vai, por que está acontecendo, o que isso significa. O outro oposto complementar disso seria o saber, o pesquisar, o entender, o se encher de informações, de estudos, seja ele com livros, com conteúdos na internet, com coisas que são passadas por terceiros, uma ânsia, uma necessidade de reafirmações, confirmações, ou noções perfeitas do que a situação está significando, do que vai ser o dia de amanhã, que vai lembrar o quê? As garantias de vida. Abre um parênteses, a gente está num momento coletivo de muita conexão com a liberdade. Muitas pessoas, o que é muito óbvio, ao meu ver, querem viver a vida que desejam, não mais um aprisionamento dentro de um sistema, ou dentro de doutrinas, ou dentro de maneiras de estar aqui que sugam a nossa energia vital, que ocupam todo o nosso tempo, a nossa vitalidade, com tarefas e compromissos que, no fundo, não nos alimentam profundamente, impedem às vezes o nosso lado criativo, o nosso lado autêntico de ser expressado. E aí que quando a gente chegou no dia de hoje, com a carta do Oceano e com a carta do ponto final, a gente mergulhou de cabeça na situação, e você pode estar mergulhando nesse momento de algo terminou, algo finalizou.
não dá mais para fazer isso, não dá mais para ser aquilo, não dá mais para estar assim ou assado em determinada maneira na minha vida. Até um certo medo em perder coisas que são importantes para você, uma relação, uma pessoa, uma dedicação que você tem a um projeto, um empreendedorismo, uma renda financeira, uma estrutura, seja lá o que for. A carta do oceano é uma travessia. Não dá pra gente morar no oceano. A gente consegue talvez concordar nesse sentido. Por isso que a gente vai atravessar esse oceano. Essa carta, ela se conecta a uma peça de teatro de Shakespeare. Então eu vou contar um pouco dela para você. Próspero tinha um reinado, né? E ele sofreu um golpe, ele sofreu, na verdade, uma traição familiar, né? E ele foi tirado desse seu posto e foi entregado literalmente à deriva num barquinho bem furrepa com a sua filha Miranda, onde até recebeu um pouco de água, um pouco de comida, até os seus livros, que para ele era muito importante, ele estudava muito o reino da magia também. Então isso é deveras até um pequeno agrado, mesmo que ele estava numa situação bem difícil. Esse momento dessa passagem dessa peça, ela vai nos dizer aqueles momentos que a gente parece sair de algo que a gente tinha tudo e não tem mais nada, né? É quando a gente começa também o nosso processo de liberdade. Talvez você largou um emprego que você ganhava muito para ganhar pouquíssimo, ganhar quase nada. Talvez você deixou uma estrutura, uma casa, uma família que promovia muito aspectos materiais para você, mas não te alimentava emocionalmente ou seus propósitos mais reais ou afins. A única coisa que conseguiu fazer ele ter força para ir em frente e atravessar esse oceano foi exatamente a filha dele, que é um ponto muito importante. A gente sempre vai encontrar um porquê de continuar, mesmo por mais pequeno que seja. Seja um filho, seja uma pessoa muito especial, seja um motivo grandioso no nosso coração, uma vontade, um anseio de viver aquilo, de ser mais autêntico, de ser mais criativo, de ser mais livre. Um aspecto nosso que consegue manter a nossa vontade mesmo perante as adversidades e as dificuldades. E ele segue nessa viagem. Essa travessia de barco, né, durou um tempo até ele conseguir chegar numa ilha e estruturar ali o seu novo local. E o que acontece durante essa passagem, essa travessia, é que ele precisa encarar as próprias questões de perdão interno. Eu gostaria que você olhasse para essa questão do perdão agora, não só diretamente a se perdoar ou a perdoar o outro, mas entender o perdão como a transformação mais profunda que há em relação às adversidades ou dificuldades que a gente enfrenta de maneira individual ou que a própria humanidade enfrenta. Então, por ainda carregar, né, um remorso, uma sensação de injustiça com todo esse processo, ele se colocou numa posição de controlar a própria vida e controlar até a própria vida com base no conhecimento que ele adquiriu, no conhecimento magístico que ele teve também com base nesses estudos, né? A sabedoria da manifestação, que é o que a gente vê muito por aí como grande poder de criar a vida que desejamos. Só que isso envolveu ele se corromper em alguns sentidos, né? Houveram dois elementos, dois personagens muito importantes nessa peça de Shakespeare, que é Ariel e Caliban. Eles eram espíritos. Ariel era o espírito do ar, ressoando mais com essa simbologia da mente, da inteligência, do intelecto. E Caliban era mais aos aspectos instintivos. Caliban era filho de uma bruxa, né? E por isso carregava essas doutrinas ancestrais da própria linha familiar, né? Ariel já, na história dele, ele tinha sido aprisionado por essa mesma bruxa em um pinheiro, em uma árvore, e foi liberto por Próspero, que é essa figura que havia sido traída e está fazendo essa jornada. Ariel se tornou, bem dizer, um servo de Próspero, né? E fez todas as tarefas que lhe eram mandadas, esperando a sua liberdade, porque ele havia sido salvo, como forma de retribuição se colocou nesse papel, mas Próspero sempre disse para ele que o libertaria.
Muita coisa aconteceu para ele lidar, Próspero lidar com essa própria frustração dele e fazer essa travessia de barco, né? E ressaltando algumas partes importantes que essa carta quer nos contar sobre essa peça de Shakespeare, a filha, depois dele, Miranda, iria se casar com o filho exatamente de quem o traiu, trazendo novamente esse laço familiar. E em meio a essa travessia, ele foi percebendo algumas coisas que ele precisava ajustar dentro de si mesmo. Ele foi percebendo que poderia afogar esses livros, ele percebeu que poderia soltar esse cajado. Simbolicamente, isso quer dizer, quando a gente sai da nossa travessia de autoconhecimento inicial, quando a gente começa esse caminho de liberdade, quando você começou esse caminho de liberdade, talvez você tenha perdido muito para ter menos, aparentemente. E precisou lidar com a frustração da própria dificuldade da vida. E para isso usou muito o seu poder, o seu controle e a sua falsa sensação de controle das coisas e da vida. Se baseando em estudos, se baseando em informações, em coisas que você acessa para fortificar o seu caminho e você não desistir. O desfecho do fim dessa história, dessa peça de Shakespeare, é que no epílogo final, na última fala que ele tem ao público nessa peça, ele diz: essa foi a minha travessia. Ele pede como se fosse uma forma de, não perdão, mas de aceitação das partes que exerceram muita força de domínio aos outros, como a figura de Ariel, né? E a si mesmo durante todo esse processo para conseguir transformar a própria jornada. Mas ele entende que a partir desse momento ele não precisa mais carregar essa imensurável lista de respostas, de verdades, de coisas que o fazem continuar. Esse cajado que simboliza esse poder, esse controle. Então, na nossa vida do autoconhecimento, no nosso processo de libertação, de caminhar para uma vida mais nossa, redimir a si mesmo. Essa comunicação é como se fosse um ato de rendição ao público que assiste, ao mesmo tempo que um pedido de aplausos. E abre parênteses, muitos dizem que essa foi a última obra escrita por Shakespeare. Então, isso dá essa essência para a obra, de que ele se despedia também. Ele dizia: até hoje eu criei esses monstros, esses espíritos, essas figuras que tanto encantaram ou amedrontaram vocês, mas hoje eu volto a ser apenas humano. Shakespeare deixando de ser o grande escritor da obra e voltando a ser humano, se libertando da necessidade do controle. E na história que a gente quer trazer hoje, nessa correlação com a nossa própria experiência, é a nossa soltura da necessidade de se embasar em verdades que a gente busca o tempo todo para ver se a gente está fazendo certo, para ver se vamos ter os resultados, para ver se a gente tem algum tipo de garantia para continuar, porque não é fácil. Às vezes a gente vai ter medo, somos humanos, de se libertar, de viver a vida que a gente espera, mas chega um momento que a vida fala: não, eu vou romper até com isso, porque se tem uma verdade da vida, é esses grandes finais, esses grandes momentos em que a gente precisa entender que chegamos no fim da linha. E mais uma parte de soltar é soltar essa falsa sensação de poder, de domínio, essa falsa sensação de quanto mais a gente saber, mais a gente consegue ter garantias. A gente nunca vai verdadeiramente conseguir controlar o dia de amanhã. Então a base da mensagem é essa. E com o tarô a gente tinha saído com o 9 de paus, o 10 de espadas e a torre. Ou seja, a figura que tentou, labutou, esteve ali o tempo todo fazendo o melhor possível para se manter em pé, se sente já cansado, mas entende, vê que é uma aceitação radical agora, de fim, de largar muitas questões que realmente
Até o que parecia certo precisa ser largado em um momento, porque existe algo além. E a vida também faz isso. Ela começa a derrubar estruturas, derrubar certezas, derrubar a falsa sensação de que tendo todas as respostas a gente garante, ok? Já na carta do fim definitivo, a gente saiu com 10 de ouros, o mundo e o 5 de copas clarificado com a temperança e o imperador. Ou seja, para algumas pessoas essa sensação do fim ela é frustrante porque se olha para o que foi deixado. Para outras pessoas a gente consegue olhar o que ficou de pé. Então o que fica depois de largar partes que pareciam que não iriam embora porque era elas que embasavam o mínimo de garantia e de sustentação que a gente poderia ter, vão nos ajudar. São as virtudes, as certezas internas, as convicções, o emocional, ainda a correlação leve e divina com a existência e o pertencimento seu na sua própria vida, que vai te manter em pé quando até os estudos, a verdade, o que diz ser, faça isso, que acontecerá aquilo, cai por terra. Mas se houver uma visão muito para a sensação dessa perda, né, seja a perca dessas questões que a gente conversou até agora, seja de uma situação, seja de uma estrutura, seja de um relacionamento ou o que for emocionalmente importante muitas das vezes, se o olhar ficar para isso, a gente não consegue entender que o fim, na verdade, ele é promissa de um grande início. E tudo que um dia se vai é para dar espaço para algo maior, para uma compreensão maior e para uma estruturação melhor. Então, antes, tentar equilibrar talvez a todo custo a vida parecia a maneira correta de conseguir estrutura, conseguir garantia, conseguir que o dia de amanhã fosse o que a gente gostaria que fosse. Mas me parece que até essa ideia precisa romper em algum momento para dar abertura para algo mais genuíno. E essa conversa hoje é sobre liberdade, é sobre viver a vida que quer. Então talvez você já esteja habitando esse espaço, talvez você venha habitar em algum momento na sua jornada. E como experiência própria, leitura simbólica, arquetípica, e para quem se conecta com essa mensagem que está vindo hoje, fica a premissa, fica a maneira de ver que até o que parece que garantia a estrutura, as informações, as verdades, os estudos, os ajustes, a lógica por trás de estabelecer uma ordem, um comando, um controle, seja isso por força ou seja isso por sabedoria, um dia cai por terra, porque a verdadeira liberdade ela vem de uma vivência humana, real, crua, difícil, sim, mas verdadeira, onde a aceitação do invisível, a aceitação do desconhecido, a aceitação que, independente do que a gente faça, a gente não consegue garantir definitivamente como as coisas serão ou o dia de amanhã, é uma das maiores verdades. Dizem que, né, quem fala que sabe tudo, no fim não sabe nada. E quem sabe que não sabe nada, no fim sabe de verdade. Então eu termino esse vídeo com essa frase, eu espero ter sido auxílio. Um beijo no seu coração. Eu faço leituras de tarô, terapêutico e direcionado. Então se você quer um auxílio nesse momento da sua experiência, se você está passando por isso, alguma parte dessa mensagem ressoou com você, de alguma parte que você sinta que quer aprofundar, entender mais, ver simbolicamente, ter um autoconhecimento mais claro, uma visão, uma perspectiva mais clara, te abrir horizontes, ou seja lá o que for, eu tô por aqui. Um beijo e até a próxima leitura.